A Gerdau foi uma das empresas que mais sofreu agora em 2023. Já acumula uma queda de 14%. O Ibovespa disparou, mas a Gerdau caiu. Então será que ela está barata? Será que compensa investir? E qual o seu preço teto? Primeiro de tudo, vamos entender como que está o seu cenário dos indicadores. Então hoje a Gerdau está pagando um dividendo na casa dos 8%. Isso porque ela caiu 14%. Então o dividendo fica proporcionalmente maior. Também é negociado num PL abaixo de 5, no PVP abaixo de 0,7. Sendo que ela não deu um bom retorno em 10 anos. Na verdade, o retorno em 5 anos foi melhor do que 10 anos. Então, empresas de commodities, geralmente, o que o pessoal faz? Eles compram quando o commodity está bem deteriorada, quando a commodity está lá embaixo, e quando chega no seu topo histórico, junto com todo o dividendo que recebeu, faz a venda e investe em outra empresa. Não estou falando que é o caso da Gerdau, mas é uma estratégia muito utilizada. E hoje, num PL de 4,32, está mais caro do que 2021 e 2022. Mas na verdade não é que ela está mais cara, é porque em 2021 e 2022 o minério de aço estava no seu topo histórico. Então o seu lucro era exorbitante naquela época e o preço não acompanhou tanto. Até porque uma empresa de commodity, quando está no seu ciclo de alta, o lucro eleva muito. Já o preço pode não acompanhar da mesma forma, porque o pessoal sabe que vai chegar uma correção e alguma hora vai cair. São ciclos naturais. Então hoje não é que ela estaria cara nesse PL, simplesmente o seu lucro caiu porque a commodity também despencou. Agora o seu PVP de 0,69 está abaixo da sua média de 0,73, podemos considerar que ela chegou nesse patamar em 2016. Então sim, nesse quesito ela está bem barata. Sendo que ela possui ainda uma margem líquida de 11%, geralmente quando a commodity está em baixa, sua eficiência também cai. Então 11% é uma margem muito boa para quando a commodity está sofrendo bastante. Seu payout, vou falar logo mais, mas gira em torno de 30 a 35%. E o seu ROI está acima de 15%. Então se uma empresa consegue manter um ROI acima desses 15% durante um longo prazo, provavelmente seu retorno vai ser também nesse mesmo patamar. Então um retorno muito bom acima da renda fixa. Então a empresa está rentabilizando muito bem seu patrimônio. O seu ROIC também é excelente, mas como ela não tem tanta dívida, ficaria mais preciso pelo ROI. Até porque sua liquidez corrente também é muito alta, 2,93, dá segurança para o acionista, e o seu CAGR de lucros, ou seja, o crescimento médio de lucros em 5 anos, está em 44%. É fenomenal. Hoje o seu lucro por ação está 4,63. Se pegarmos 18,98 dividido por 4,63, chegaríamos a um PL de 4,31, arredondando para 4,32. Então assim você tira a prova real. Se ela distribuísse 100% de payout, ou seja, ela iria distribuir 4,63 de dividendos por ação. Claro que não é o caso. Então você iria recuperar o valor que você investiu em 4,6 anos. Como ela distribui 30%, obviamente, você pode dividir por 0,3, seria 15,4 anos. Mas como a empresa caiu o seu lucro, está passando por um momento um pouco mais difícil, é óbvio que vai se elevar. Naturalmente, conforme a empresa vai crescendo, apresentando um lucro maior, sua cotação também sobe e você tem um retorno muito mais rápido. Quiçá, menos da metade do tempo que é apresentado aqui nesta conta. Ela é uma empresa que já deu prejuízo. Então, por ser uma empresa de commodity, até que bem antiga, então digamos que é natural, ela não pode apresentar prejuízo constantemente, pode ser um ano isolado, depois ficar vários anos constantes, sendo que até mesmo a Klabin já deu prejuízo. Sobre seus dividendos, a partir de 2021 que começou um dividendo maior, antes de 2021 era um dividendo muito fraco, 1,5%, 1,6%, 2015 até que pagou 6%. Um ponto muito positivo é que ela paga dividendos provavelmente quando fechar o trimestre, no mês 3, no mês 5, no mês 8 e no mês 11. Então são vários pagamentos dentro do ano. Ponto muito positivo que favorece quem quer reinvestir os dividendos. O seu lucro líquido em 2021 foi 15,56 bilhões. Então foi excelente. Aí 2022 11,48, o minério de aço caiu bastante e agora 8,17. Ela é uma empresa que teve estreia na bolsa em 1980, então é bem antiga, foi fundada em 1965, então no quesito tempo ela já se provou. E é uma empresa considerada grande, tem 36 bilhões de valor de mercado, então não é uma small cap, não espere um crescimento tão explosivo em pouco tempo. Seu free float também é aceitável, é sinal que a empresa quer mais investidores e tem tag along de 100%. E desde 2021, sua receita cresceu fortemente, saltou de 43 bilhões para 78. Em 2022 ela teve uma receita maior, mas um lucro menor.
Isso pode ser pelo volume de vendas, que pode ter aumentado porque o preço da commodity caiu, mas em si, como tem uma eficiência menor e um lucro menor, obviamente que vai refletir. Então qual que é a diferença da Gerdau com a Goal 4? A Goal é a metalúrgica, é como se fosse uma holding. Por exemplo, Itaú e Itaúsa. Então a Goal tem um certo desconto comparado à Gerdau, mas o que é preciso observar é que sempre vai ter esse desconto. Teria que identificar quando o desconto está maior para compensar. Por exemplo, digamos que costumeiramente o desconto é de 10%. Então se o PVP está em 1 da Gerdau e da Goal 0,9, o desconto está ok. Mas se num certo momento você observa o PVP da Gerdau em 1 e o da Goal em 0,8, então tem 20% de desconto. Então aí que seria vantagem. Sendo que a Goal pagou um dividendo maior porque ela acumulou mais caixa. Então ela acabou distribuindo a pancada. Como podemos observar o seu PVP, vamos pegar alguns anos para comparar. Em 2020 estava em 0,94. O da Gerdau estava 1,15. Então se formos observar, tirando esse 1 da fatoração, ficaria 22% de desconto. Agora, em 2021 estava 0,75 o da Goal. Já o da Gerdau estava 0,88. Então teríamos 17% de desconto. Em 2022, o da Goal estava 0,76. Já o da Gerdau, 0,89. Então teria 1,17 também de desconto. No caso, 17%. Hoje o da Goal está 0,59. Então teríamos hoje praticamente também 16,9 e 17% de desconto. Então está dentro da média. Claro que não é só assim que você observa, mas de uma maneira mais rápida poderemos observar que tanto faz você comprar uma ou comprar a outra. Sobre os dividendos da Gerdau, basicamente, o seu payout, se pegarmos os últimos anos, girou em torno de 30% a 35%. Pagou 32% em 2011, aí depois 31,6%, 33%, 33% novamente e foi indo assim. Claro que tem anos excepcionais que pagam 58%, como em 2022 e agora no terceiro trimestre de 2023. E o seu yield, como você pode observar, se elevou muito após 2021, quando também cresceu fortemente a sua receita e o seu lucro. Sendo que o seu lucro líquido ajustado, com a base para dividendos, em 2015, 16 e 17 foi negativo. Já a partir de 2021 teve um salto muito grande. Em 2020 era 2,08 e 2021 foi 14,37. Então por isso que ela pagou um dividendo excelente. E agora, se somarmos os 3 trimestres, chegaríamos em 6,28. Em 2022 pagou 10,36. Então talvez terminaríamos o ano com 8,3 a 8,5. Teve uma queda acentuada, mas pegando o gráfico do minério de aço, também caiu comparado a 2022. Estava 5.186 dólares a tonelada, hoje está 3.818. Agora vamos entender como está o cenário da Gerdau nos seus resultados. Então, com base na segurança do trabalho, que são os acidentes que acontecem nas fábricas, vem decaindo também, um ponto positivo, já que a empresa visa aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança dos funcionários. E eles deixaram bem claro, sobre o Brasil, os juros seguem em patamares elevados, estava em 12,75% quando saiu esse resultado, impactando os principais setores de atividade. A expectativa de cortes de juros, o avanço das reformas e novos programas de estímulos da economia poderão ter impacto positivos para os próximos trimestres. Então, os juros também afetam bastante esse segmento. Já sobre os Estados Unidos, a atividade econômica começa a apresentar indicações de arrefecimento para os próximos trimestres, impactada pelos níveis atuais de taxas de juros, maior dificuldade de acesso ao crédito e menor nível de confiança do consumidor. Déficits públicos e inflação persistem e surgem como entraves para a redução de juros. Então também o cenário lá não é favorável. Com base em países sul-americanos, a queda do preço das commodities, como eu mostrei para vocês, fenômenos climáticos, o El Niño, por exemplo, e juros elevados, geram desafios econômicos para a região. Tensões políticas em alguns países levam também a um quadro de maior incerteza e volatilidade. Já a China, que é um dos seus principais parceiros também, apresentou um crescimento da economia no terceiro trimestre, 4,9% ao ano, pode indicar uma futura recuperação. A Gerdau também depende fortemente do setor imobiliário, então continua em contração, retardando a tomada da demanda interna por aço. Níveis de produção permanecem altos, gastos dos consumidores se mantêm fracos, então não há tanta demanda, e a demanda por bens manufaturados segue aquém do esperado. Então, de maneira geral, o Brasil pode impactar positivamente no curto prazo e no médio prazo,
Os Estados Unidos estão mais enfraquecidos, já os países sul-americanos, pelas commodities estarem lá embaixo, fenômenos climáticos também não está muito favorável, precisamos ver como que vai se comportar no curto prazo e a China pode apresentar uma melhora e em si um resultado significante no futuro da Gerdau. Então os destaques do trimestre foram vendidos 2,8 milhões de toneladas, isso no terceiro trimestre, claro. Teve um EBITDA ajustado de 3,3 bilhões, um resultado resiliente. Sobre as vendas, o ambiente global é desafiador. Sobre sua dívida, 0,34 vezes seu EBITDA, uma dívida bruta de 11,4 bi. Então é confortável a alavancagem financeira. Também tem 2,2 bi de fluxo de caixa livre, então tem liberação ainda de 500 milhões para capital de giro, tem 1,5 bilhões de CAPEX, ou seja, para fazer investimentos, 72% do plano de investimentos para o ano já foi realizado. Sobre os dividendos, já pagou 0,47 por ação, são 822 milhões. Então o volume de vendas também na América do Norte caiu 4,6%, comparado, claro, ao terceiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre deste ano. E de um trimestre para o outro, 3,3%, a receita caiu 19%, comparado ao ano anterior, e 7% comparado ao trimestre anterior. O EBITDA também caiu 40% praticamente, 39,7%, e de um trimestre para o outro, 12,5%. Então está em queda seus resultados financeiros, principalmente a geração de caixa, que é o EBITDA. Sobre aços especiais, também o volume de vendas caiu 14,4%, já comparado ao trimestre anterior, 9%. A receita líquida caiu 20%, comparado ao segundo trimestre deste ano, caiu 10,2%, e o EBITDA caiu 24,7% e 21% no trimestre anterior, então uma queda bem acentuada. Já no Brasil, teve uma queda de 5,3% comparado ao ano passado, 6,3% ao trimestre anterior. Sobre a receita líquida, caiu 21% comparado ao ano anterior e 8,3% comparado também ao segundo trimestre de 2023. Seu EBITDA teve uma queda monstruosa, caiu 44,5%. Isso comparado ao ano anterior, e no trimestre anterior 12,5%. Então no Brasil, a Gerdau teve uma queda significante na geração de caixa. Isso se deve porque aqui tem uma concentração de aço muito grande, 65%. Já na América do Norte é 76% também, então impactou também uma queda muito grande no seu EBITDA. E na América do Sul, o volume de vendas caiu só 2,4%. E 6,8% comparado ao trimestre anterior. Já a receita líquida caiu 20% comparado ao ano anterior e comparado ao trimestre 2,7%. E o EBITDA caiu 12,4% e subiu 4,4% comparado ao trimestre anterior. Então tem sinais de melhora na América do Sul, já que laminados têm uma concentração muito forte na América do Sul. Sobre seu desempenho financeiro, o volume de vendas comparado ao ano passado e ao trimestre anterior caíram 6%. Sua receita líquida caiu 19% comparado ao ano passado e 6,6% comparado ao trimestre anterior. Seu EBITDA ajustado teve uma queda monstruosa também, 37% comparado a 2022 e 11,7% comparado a 2023, no segundo trimestre. O lucro líquido então nem se fala, caiu 47% comparado ao ano anterior e 25% comparado ao trimestre anterior. Sua margem líquida caiu também para 9,3%, o que impactou no seu lucro líquido. Sendo que seu estoque também veio diminuindo, está em 15,8 bilhões. Seus clientes tiveram um leve aumento comparado ao trimestre anterior. Seus fornecedores caíram 5,7%. Sua dívida está bem tranquila, não tem problemas, está em 0,34%. E o programa de recompra de ações, 100% das ações foram recompradas e canceladas. Isso para a Goal e para a Gerdau. E eles pretendem investir também ainda 8 bilhões e já investiram 3,8 bilhões. Sendo que no Brasil, para o programa de mineração sustentável, 3,2 bilhões. Então agora, para calcularmos o preço teto em um cenário muito, mas muito pessimista, poderíamos pegar o seguinte: o resultado do terceiro trimestre de 2023 e estipular para o quarto. Assim teremos o preço teto de 2023 para 2024. Claro, com base vai saindo os resultados do primeiro trimestre, do segundo de 2024 e você vai atualizando. Em 2023, a Gerdau já teve um lucro líquido de 6 bilhões 923 milhões. Vamos somar com mais um resultado do quarto trimestre semelhante ao do terceiro, até porque teve uma queda bem acentuada e não apresenta sinais de melhora por enquanto. Então agora somando com 1 bilhão 592 milhões, chegaríamos em aproximadamente 8,5 bilhões. Colocando aqui na planilha o resultado,
Com um payout em torno de 35% e colocando também um total de ações, chegaríamos no dividendo de R$ 1,70. Se estipulássemos no mínimo 6% de dividendos, o preço teto seria R$ 28,27. Hoje estaria R$ 19,98, 41% de margem de segurança. Então tem uma margem fenomenal. Claro que por ser uma ação de commodity, você não precisa estipular só 6%. Conforme o grau de risco da empresa e a capacidade de pagar dividendos, você estipula um dividendo maior. Então digamos que eu queira 8%, aí o preço teto seria R$ 21,20, teria 6% de margem de segurança. Isso, claro, com base no resultado de 8,5 bilhões de lucro líquido. Se a empresa tiver uma retomada no seu lucro agora em 2024, lucrando quem sabe 10 bilhões, o preço teto seria maior e você precisaria reajustar. Então, na minha opinião, é uma excelente oportunidade, levando em conta que a bolsa subiu muito, grande parte das ações estão acima do preço teto, Gerdau seria uma oportunidade, mas você tem que saber que a empresa é cíclica, faz parte do setor que ela atua, tem anos de baixa, que é o que está acontecendo, pode ter vários anos de baixa inclusive, e você pode aproveitar para ir montando posição. Quando o minério de aço estiver em alta, você colhe um dividendo absurdo e uma valorização. Lembrando que não é recomendação de investimento. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, acesso àquela planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos, também acesso a um grupo no WhatsApp para membros. Tudo isso por R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível e você nem percebe que está pagando. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.